meus irmãos, boa noite a todos. O aviso, na verdade, é um convite. No mês de abril, nós iniciamos aqui o estudo sistematizado da doutrina espírita, o ESD, mas por motivos de força maior, o estudo não pôde continuar e agora nós estamos retomando, né, esse estudo, formando o grupo novamente, continuando, né, e nós vamos reiniciar no dia 14 de janeiro, às 15h50. Então, o estudo vai acontecer aos sábados, começando 15h50, 10 para as 4, e indo até 17h30. É um estudo baseado nas obras da codificação, onde a gente aprende trabalhando em grupo, trocando ideias, é para iniciante da doutrina espírita, é para quem já está aqui há muitos anos, né? É um estudo assim, eu gosto muito de estudar a doutrina, então eu acho que é uma experiência que todo mundo vai gostar. Não tem esse negócio de falar assim, mas eu sei pouco, eu não sei, todo mundo sabe pouco. Então nós estamos convidando os irmãos. A hora que eu terminar a minha missão aqui, eu vou ficar aguardando os irmãos ali, quem quiser fazer a inscrição, né? Quem conhecer alguém, tiver algum familiar, algum amigo que queira se ingressar nesse estudo, nesse grupo, está também convidado. Todos aqueles que quiserem participar, pode vir que a gente dá um jeito, tá? Tem um jeitinho, tem um lugar para todo mundo, tá? Muito obrigado. Eu abri uma lição do Minuto de Sabedoria e falo: um corpo saudável reflete atitudes corretas e perfeitas da mente. Alimente seu cérebro com pensamentos saudáveis, para que seu corpo possa refletir saúde. Equilibre seus pensamentos num clima de bondade e compreensão, para que seus órgãos funcionem com regularidade. Mantenha viva a sensação da presença de Deus dentro de você, para que seu corpo irradie otimismo e amor. Então, neste momento, vamos deixar o nosso corpo, a nossa mente, com os receptores ligados ao Pai, que possamos absorver essa energia que Ele nos proporciona diariamente, mas que nós temos que abrir os nossos corações, abrir as nossas mentes, mudar os nossos hábitos mentais, para que o nosso corpo e a nossa mente e a nossa alma fiquem saudáveis. Então, neste momento tão maravilhoso, com essas energias sublimes da equipe espiritual que está aqui presente, nos banhando com essas bênçãos, que possamos absorver o máximo que permitirmos, que não permitimos, que possa abrir todos os caminhos, irrigando nossos órgãos, o nosso coração, mantendo a energia amorosa de Deus dentro de nós, que a nossa luz possa brilhar todos os dias com a presença de Deus no nosso dia a dia e com a prece que Ele nos ensinou. Vamos iniciar mais um trabalho da noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas e ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E nos deixe, Senhor, cair em trevas e tentação, não cair em trevas e tentações, e nos livre de todo e qualquer mal. Que assim seja.
Seja bem-vinda. Meus irmãos, boa noite a todos. Nosso estudo de hoje é sobre o Natal. Nós já estamos assim, em ritmo de festa, para comemorar o Natal de Jesus. Então, numa época como essa, em que o amor do Cristo está mais próximo de nós, nós estamos mais próximos de Cristo, a proximidade daqui para lá, de lá para cá, de todo jeito, porque nós buscamos essa proximidade, né? E nós temos então necessidade de comemorar esse Natal. Nós temos dificuldade, nós não sabemos ainda viver a estágio do Cristo, nós não sabemos ainda comemorar o Natal, nós confundimos a comemoração do Natal com uma festa de ordem material, quando ela é toda de ordem espiritual, de sentimento, do coração. Então a gente precisa refletir sobre isso, não é verdade? Nós precisamos pensar sobre isso. O que significa comemorar o Natal? Ah, será que o episódio da manjedoura, Jesus nasceu num estábulo, tendo por companhia os pastores humildes, a gente simples, os animais, será que isso já é antigo? Não, não é. Emmanuel vai falar para nós no livro A Caminho da Luz que o episódio da manjedoura é então incomparável. Não houve até hoje nada que possa ser comparado à lição de humildade que Jesus nos dá ao surgir do planeta, vamos dizer assim, na calada da noite. Tem uma história do irmão Chips que fala sobre isso. No maior silêncio, na maior simplicidade, quando os poderosos da terra, os reis da terra, estavam todos preocupados com a chegada do profeta, porque o nascimento de Jesus foi previsto pelo profeta. Olha a questão, a bênção da mediunidade. E todos esperavam uma pessoa que viesse ocupar algum trono da terra, que viesse superar todo o poderio da terra. E a missão de Jesus é a missão de amor. Ele veio nos revelar o amor. E é então através do amor que ele faz então uma revolução sem precedentes. E que nós estamos até hoje procurando compreender, procurando ver se a gente consegue adequar o nosso comportamento, a nossa vida, os nossos pensamentos, o nosso raciocínio à moral nova que Cristo veio nos ensinar. Então, ao surgir a manjedoura, ele vem, já está então dando a sua lição de amor, a sua lição de humildade. E Emmanuel vai falar nessas lições que eu li para a gente fazer um estudo hoje, que Jesus veio à Terra para nos ensinar a lição do amor. O amar-vos uns aos outros, para a gente aprender o amor. Porque não adianta conhecer o texto do que fala do surgimento do menino na manjedoura, não adianta conhecer todos os evangelhos, a história completa do evangelho, as narrações espíritas maravilhosas que estão, por exemplo, no livro Antologia Mediúnica do Natal e
da Espiritualidade, no livro Antologia da Espiritualidade, no livro Palavras do Infinito. De que adianta conhecer tudo se o nosso coração não se identifica com a lição que o Mestre veio nos ensinar e continua nos ensinando, né? Desde quando deixou de se fazer visível aos nossos olhos do corpo, e nós podemos percebê-lo apenas através dos sentidos espirituais. Jesus continua o mesmo entre nós, o mesmo de ontem, o mesmo de sempre, nos convidando a fazer essa caminhada, a fazer uma revisão dos nossos valores. Qual é o lugar que nós damos ao Cristo nos nossos corações, na nossa vida, no nosso comportamento moral, né? Nós comemoramos o Natal, nós fazemos uma confusão com bens materiais, né? Uma festa cara, presentes caros, muita bebida, muita comida. E o que acontece? Não é errado a gente comemorar com uma comida, no final de contas nós estamos encarnados, não é, meus irmãos? Nós não vamos ficar uma noite numa festa sem comer nada. Mas o problema é esse, meu irmão. Tem que ter uma jantinha, tem que ter uma comida. Mas o problema é a gente achar que o motivo principal é a comida. O motivo principal é a troca de presentes. E principalmente quando a troca de presentes é só material. Aí o que acontece? Quando a gente chega em casa, quando comemora o Natal na casa de parentes, ou então quando chega no outro dia, o que a gente percebe? O coração está vazio, o coração não participou. A gente foi, participou, a mesa farta, muitos presentes, todo mundo junto, mas a gente nem sabe por que estava junto. Era uma festa onde a gente comemora um aniversário esquecendo e ignorando o aniversariante. Não é isso que nós fazemos? Nós pensamos muito pouco no aniversariante. A maioria das famílias não realiza sequer o Evangelho lar por ocasião do Natal. E o aniversário é de Jesus. E nós participamos sem convidar o aniversariante para fazer parte da nossa vida. Por isso os nossos corações continuam vazios, em busca desse amor pleno, desse amor infinito. Então, lá no livro Boa Nova, no capítulo Maria de Magdala, que eu li há muito tempo, eu já tenho esse estudo aqui há muito tempo. Maria de Magdala conheceu Jesus e ficou fascinada com a proposta de amor que o profeta trazia, diferente de toda a proposta de amor que ela tinha recebido até então. A fascinação de Maria de Magdala pelo ensino do profeta Nazareno foi tão grande que ela não conseguia pensar mais em nada. Até que ela falou: não tem jeito, eu preciso ir falar com Jesus. E Jesus estava hospedado na casa de Pedro. E Pedro era rigoroso, não perdoava as mulheres de má vida, censurava tudo. Até ele viveu o episódio da negação de Pedro, que está lá no capítulo 26 do Evangelho. Foi quando Pedro negou Jesus as 3 vezes, quando ele caiu em si, sobre a advertência que o Mestre lhe tinha feito, que ele começou a perceber a sua própria fragilidade moral e espiritual. E começou a considerar a reação dele diante de todos aqueles que cometiam deslize, a impaciência dele com as mulheres de má vida. Não conseguia perdoar, não conseguia entender. Aí ele começou
a viver no seu próprio mundo interior o ensino de Jesus, que tinha afirmado a ele que ele iria compreender naquela noite em que ele negou 3 vezes que o homem no mundo é mais frágil do que perverso. E Maria de Magdala fez então um esforço muito grande. Eu vou, eu não vou, eu vou conversar com Cristo, eu não vou, mas será que ele vai me receber? Aí ela chegou à conclusão de que Jesus sempre recebia os simples, os humildes, os fracos, os pecadores. Recebeu o publicano, recebeu o doutor da lei, que é o Nicodemos. Jantou e dormiu na casa de Zaqueu. Então Jesus ia muito além das aparências e por isso é criticado. Porque o orgulho dos fariseus era muito grande. Tão grande quanto o nosso. Que temos uma necessidade imensa de viver esse amor para o qual Jesus nos convida e relutamos. E lutamos contra essa ideia, contra esse convite maravilhoso que nos é feito a todos os instantes da nossa vida, como se a gente pudesse ignorar. E Maria chega lá na casa de Pedro, de cara ela suporta o olhar inquiridor de Pedro de alto a baixo. E Jesus vem com seu sorriso, a sua serenidade de sempre, dizendo a ela que aguardava a sua chegada. A partir desse momento, quando Jesus a convidou para trabalhar com ele, que ela precisava antes disso, na sua longa caminhada pela vida, porque a vida da gente é uma caminhada, não é só na obra de Guimarães Rosa que isso acontece, não. Todas as nossas experiências fazem parte da nossa caminhada evolutiva. E nós estamos sempre nessa viagem, né? Nós caminhamos pouco porque nós somos teimosos, a gente quer a viagem física. E a viagem ela é interior, pelo nosso mundo interior, pela nossa consciência. Nos chamando a revisar os valores e a nos ater, a focalizar a nossa atenção no que realmente nos interessa, na vivência do amar-vos uns aos outros, na vivência do amor a Deus sobre todas as coisas. Esse é o centro da nossa vida, o objetivo dos nossos destinos na terra. E Maria, então, depois daquela conversa maravilhosa que ela teve com Jesus, já se despede do Mestre transformada, cheia de força moral, para continuar a caminhada, suportando os convites para a vida antiga, né? Passou fome, trabalhou, era ridicularizada na rua porque a maioria das pessoas não acreditavam na sua transformação moral. Maria de Magdala, ela queria acompanhar os apóstolos logo após a ressurreição de Jesus e a sua volta ao plano espiritual. E os apóstolos não aceitaram. Sabe por quê? Porque eles tinham medo da sua fragilidade de pecadora, tinham medo de que ela retornasse à vida antiga e o seu comportamento, digamos assim, a sua má fama, atrapalhasse o trabalho que eles tinham que fazer da boa nova. E Maria de Magdala vai então viver assim, reclusa, né, da sociedade. Não era todo lugar que ela podia ir, não. Quando foi um dia, vieram vários leprosos de Dalmanuta, porque eles queriam ver Jesus, eles não sabiam que Jesus havia morrido. E naquele tempo, quando os leprosos andavam pela cidade, eles eram apedrejados, né, sem dó nem piedade, para eles desaparecerem,
para irem para os vales imundos, para os aterros sanitários. Era nesses lugares que os leprosos viviam. Aí Maria de Magdala se sentiu livre, sem nenhuma pressão. Ela pensou assim: não, mas ninguém gosta de mim, ninguém me aceita, todo mundo me discrimina, todo mundo me ridiculariza. Eu posso falar com esses leprosos. Foi lá e falou com eles e narrou toda a vida de Jesus para eles. Mas eles não podiam ficar em Magdala. Eles tinham que voltar para a terra deles. E como ela não tinha família, como ela não tinha ninguém que realmente gostasse deles, ela os acompanhou a Dalmanuta e viveu o resto dos seus dias trabalhando para eles, ajudando a curar, a tratar as feridas. Falava de Jesus todas as tardes, todos os dias para eles. E o ensino de Jesus foi, então, modificando a vida deles. E aqueles que desencarnavam, já desencarnavam sem sofrer os horrores da hanseníase, as deformações do corpo, sem a revolta. E é assim que Maria Madalena, ou Maria de Magdala, se quiser fazer uma confusão na cabeça da gente, tem hora, que ela vai então evangelizar todos aqueles com quem ela conviveu, né? E vai cumprir a sua missão. E ela teve vontade, quando ela sentiu os primeiros sintomas da hanseníase, e eu repito, hanseníase não é contagiosa. Ah, mas então por que Maria de Magdala teve hanseníase? Fazia parte do programa de lições, de experiências, de provas pelas quais ela precisava passar. Quando ela sentiu esses primeiros sintomas, ela teve vontade de voltar a Éfeso para ver Maria, para rever amigos antigos. E quando ela estava quase chegando, o corpo não resistiu à viagem e ela desencarnou na entrada de Éfeso. Assim que ela se viu livre do corpo, o que aconteceu? O que acontece? Ela viu Jesus, que foi buscá-la, e disse para ela: vem, Maria, já amaste muito, já passaste pela porta estreita. Então a gente precisa pensar. Comemorar o Natal significa pensar na nossa vida moral, na nossa vida espiritual. Comemorar festivamente, sim. Um abraço amigo, a conversa amiga. Nem é preciso fazer tanto gasto, né? Tanto gasto. A presença amiga, as palavras amigas, visitar os parentes que estão enfermos, pelo menos os parentes, os que estão enfermos, aqueles que vivem só, que a gente sabe que não recebe nenhuma visita, né? Isso é maneira de comemorar o Natal. Eu hoje não tenho muito dinheiro, não estou podendo comemorar o Natal, mas eu vou agora de manhã lá na casa da minha mãe, vou tomar esse café com ela, vou tomar um cafezinho com ela. Às vezes não tem nenhum pão. Que nós estamos refletindo, meus irmãos, é que para comemorar o Natal, de acordo com o amor que Jesus veio nos ensinar, e aceitar os princípios que Ele nos ensina, não é preciso ter a bolsa cheia, é preciso ter o coração pronto para amar, para estabelecer laços de amizade. Nós estamos muito necessitados de falar desses laços de amizade, aquela conversa franca, amiga, e nós seremos realmente felizes quando nós procurarmos uns aos outros para tratar dessas conversas do Evangelho,
dessas conversas do amor de Jesus, dessas conversas da vida, valorizando as nossas ideias, a nossa história de família, né? Valorizando cada acontecimento, sentindo o gosto de estarmos juntos uns com os outros. Isso é comemorar o Natal. Aí alguém pode falar assim, mas isso não precisa de Natal, não. Eu posso falar isso todo dia. Eu posso fazer isso todo dia. Eu posso fazer isso no domingo, eu posso fazer isso no sábado. Essa é a ideia. Nós precisamos comemorar o Natal do dia 24 para o dia 25, né? Quando a gente intensifica a prática da fraternidade, quando a gente tem mais dificuldade em ignorar essa nossa necessidade de estarmos uns com os outros, porque a gente ignora, não ignora? A gente acha que é fácil, que é moda, né? Conversar só pelo WhatsApp, né? Ver, a pessoa mora na mesma cidade, a gente sabe que precisa da companhia da gente. A gente vai lá uma vez por ano, de 2 em 2 anos, às vezes até mais. Acontece isso. Então, quando chega na época do Natal, a gente tem mais dificuldade de ignorar isso. Porque o amor do Cristo salva a nossa consciência. Aí a gente fica incomodado. E é por isso que nem sempre o Natal é uma época de alegria para nós. Porque nós não nos apegamos às verdadeiras alegrias, nós nos apegamos à ilusão passageira. E por isso os nossos corações continuam necessitados de amor, de amizade, de fraternidade, de abraço amigo, de conversa amiga. E para viver isso, nos modos que Jesus nos ensina, nós precisamos redescobrir o gosto de estarmos uns com os outros. Sempre. Todo dia é dia de viver essas alegrias e essas emoções. Todo dia é dia da gente auxiliar aquele que precisa da cesta básica, o que precisa da comida, do prato, o que precisa do leite. Todo dia. Todo dia. Todo dia é dia da gente endereçar uma palavra amiga. Olha como é bom quando a gente sai de casa para tomar qualquer providência da nossa vida prática. Encontra aquele amigo que a gente não vê há muito tempo. Aquele abraço gostoso, cheio de paz. Aquela conversa amiga. Nossa, hoje encontrei meu amigo querido. Eu não conversei com ele nem 5 minutos. Me fez um bem tão grande. Tudo isso são maneiras que a gente tem de viver o amor que Jesus nos ensina. E nós, meus irmãos, precisamos ainda comemorar o dia do Natal de Jesus a vida toda. Aí a gente vai melhorar. Então tem uma mensagem do irmão X dessa que eu li aqui, onde ele começa dizendo que ele ouviu de um mensageiro na espiritualidade. Os trabalhadores desencarnados também ouvem palestra na espiritualidade, nós precisamos de ouvir uns aos outros. Onde ele fala que para comemorar o Natal é preciso que o Cristo renasça em cada coração. Que é impossível a gente imaginar o planeta transformado sem transformar sem nos transformar cada um de nós na nossa vida interior, no nosso mundo interior. Não tem como. O planeta está em fase de mudança, sim, mas a mudança só se concretizará conosco, só participaremos do grande banquete se os nossos valores mudarem. Quando nós estamos, como estamos agora, refletindo sobre esses acontecimentos que fazem parte
da comemoração do Natal de Jesus. Porque nós somos seres amados por Deus e pelo Divino Mestre, que veio então das esferas felizes trazer para cada um de nós a sua lição de amor incondicional. É aquele amor que tudo dá e nada espera em troca. O Cristo nos ama e não espera ser amado. Mas para que nós sejamos completamente felizes, nós precisamos aprender a viver no ritmo, no compasso do seu amor. Ou então nós estaremos sempre nessa procura, porque a gente procura e dificilmente acha. Então a Mary Rodrigues conta no livro Alegrias com Jesus uma história curta, onde essa história tem o nome de Fato Estranho. Então Jesus estava na casa de um dos seus amigos para a ceia. E naquele tempo, lá na Palestina, os livros de Mary Rodrigues são maravilhosos, porque ela descreve tudo de uma maneira tão maravilhosa. O irmão X é 10 mesmo, mas ela tem algo mais do que esses 10, que é a poesia, né? A habilidade de pintura do ambiente, tanta beleza que ela põe na sua narrativa, toca os nossos corações. Então ela descreve o que foi servido na ceia, o pão assado no forno, aquele forno de brasa, que acende o fogo lá dentro, e depois retira tudo, e assa o pão no calor do forno, frutas secas, né, de vários tipos de frutas secas, uma ceia completa, uma ceia maravilhosa. E todos aguardavam então o momento de se servir, mas ninguém conversava, ninguém trocava ideia. Sabe aquela conversa que a gente tem na beira do fogão? A gente que mora em um apartamento, a cozinha geralmente é menor, mas quando a gente é com a família da gente, isso ainda acontece. Fica pelo menos uns 3 ali, vigiando a panela, vigiando o que a gente está cozinhando. Aí quando começou a servir a ceia, foi um silêncio total. E Jesus então estranhou muito aquela situação e começou a falar, questionando: mas por que todo mundo, quando começa a ingerir o alimento, se cala? E quando Jesus começou a falar, essa fala de Jesus durante a refeição era uma quebra das tradições judaicas, porque o hábito era de ficarem calados, e todos olhavam para Jesus espantado. E Jesus ainda muito jovem, né? Porque Jesus começou a sua pregação aos 30 anos, era mesmo mais jovem do que o dono da casa. E Jesus perguntou para eles: mas por que vocês pararam de conversar? Por que vocês não trocam mais ideias? E o dono da casa, cheio de cerimônia e espantado com aquela atitude de Jesus, que não se calou para que pudesse então tomar o alimento, Jesus vai falar com eles que quando nós estamos reunidos com os nossos entes queridos em volta da mesa para tomar uma refeição, e nós conversamos e trocamos ideias e falamos de amor, de amizade, das tradições familiares, e nós recordamos o valor da vida. Nesse caso, nós estamos recebendo não somente o alimento para o corpo, mas também o alimento para o espírito, porque ao falarmos de assuntos que alimentam a nossa alma, alimentam o nosso espírito, nós ingerimos, recebemos também essa
essas energias de fraternidade, de amizade, de fortalecimento dos laços afetivos. E o dono da casa vai falar que eles pararam de conversar, porque entre eles têm a tradição de receber o alimento em silêncio, em respeito àquele que tudo nos dá. E Jesus vai continuar falando e explicando que quando nós tomamos uma refeição sem trocar essas energias de amizade, da conversa amiga, do sorriso amável, sem nos lembrarmos uns dos outros, como nós gostamos de ser lembrados, aí o que acontece? Só o corpo que alimenta, o espírito não. Isso acontece também quando nós comemoramos o Natal e só toma a refeição, sem trocar as ideias que alimentam a alma, que alimentam o espírito, que nos dão alegria de viver, alegria de enfrentar as lutas, ao ponto de nós chegarmos à conclusão de que valeu a pena lutar e passar aquele Natal em família. Aí, com o passar do tempo, quando nós vamos lutando para aprender a viver assim, aí o que acontece? A gente não vai querer ter uma folga, não vai poder ter uma folguinha, o que vai acontecer? A gente vai querer se reunir e tomar um cafezinho outra vez, um jantar outra vez, não é verdade? Então nós precisamos, meus irmãos, aproveitar esses momentos que antecedem as comemorações natalinas para verificar como é que está, como é que nós estamos vivendo a nossa missão de amor, de amizade, de fraternidade. Nós precisamos ser pessoas que distribua essas vibrações amorosas, sinceramente, de coração para coração. Aqui, quando a gente chega, quando a gente vai embora, mas que não seja só um protocolo, porque quando é só da boca para fora, dói também. Na verdade, é o que nós mais queremos. Se a gente for pensar bem, nós saímos da nossa casa e quando a gente não tem essa troca de amizade, essa troca de conversa, a gente chega em casa daqui e parece que falta alguma coisa, não fala? É porque nós precisamos aprender a viver isso, onde quer que a gente esteja. A gente precisa aprender a viver o amor. Quando a gente vai aprendendo a viver o amor, tudo na nossa vida se modifica. E é assim que a humanidade se renovará e entrará nos dias felizes da era que se aproxima. Para que isso se torne realidade, depende das ações de cada um de nós. Então, naquela noite em que Jesus estava na ceia noturna, lá com seus amigos, aquelas pessoas receberam na sua refeição os ingredientes morais e espirituais que foram ofertados pela lição de amor que Jesus deu a todos que lá estavam. Nós estamos caminhando para o final. Natal também é tempo da gente revisar a nossa vida, da gente ver como é que nós estamos vivendo o Evangelho, como é que a gente pode ajudar a humanidade nesse tempo tão difícil, de tantos valores em crise que nós estamos vivendo. Nós precisamos aprender a amar, a orar pela humanidade, a orar pelos que governam, pelos que fazem as leis, a justiça, a segurança pública. Nós precisamos modificar a nossa própria conduta, para que a nossa contribuição para o mundo maior, para o mundo melhor, não seja apenas uma palavra, não seja apenas
vamos dizer assim, só uma ideia que fica na nossa cabeça, ou uma notícia que a gente recebeu no jornal, e tudo fica por isso. É na época do Natal que nós renovamos os nossos pensamentos e podemos nos conscientizar de forma efetiva sobre a nossa condição de filhos de Deus. E se nós refletirmos sobre a nossa condição de filhos de Deus, nós precisamos pensar, nós precisamos aprender a viver o amor que Jesus veio nos ensinar. Nós precisamos contribuir para que a terra melhore, para que a humanidade viva dias mais felizes, para que os momentos de dor e de dificuldade vá saindo de cena, vá perdendo espaço para as alegrias verdadeiras. Eu vou ler aqui agora uma poesia belíssima de Maria Dolores, que está no livro Antologia da Espiritualidade. Conversa com Jesus. Senhor, não lastimamos tanto contemplar no caminho a penúria sem nome, porque sabemos que socorrerás os famintos de pão e os sedentos de paz. Dói encontrar na vida os que fazem a fome. Ante aqueles que choram, não lamentamos tanto, já que estendes o braço aos que gemem de angústia e cansaço. Deploramos achar nas multidões do mundo os que abrem na terra as comportas do pranto. Não estimamos tanto os que se esfalfam, os que se cansam, carregando a aflição de férrea cruz. De vez que nós sabemos quanto assistes os humildes e os tristes, lamentamos os cérebros que brilham e sonegam a luz. Não deploramos tanto os que suportam sarcasmo e solidão na carência de amor, porquanto tens as mãos, hora por hora, no cansaço e no apoio a todo ser que chora. Lamentamos fitar os amigos felizes que alimentam a dor. É por isso, Jesus, que nós te suplicamos, não nos deixes seguir-te o passo em vão, que o prazer do conforto não nos vença, livra-nos de tombar no pó da indiferença, ainda que a provação nos seja amparo e guia. Toma e guarda em serviço o nosso coração. Então, vamos verificar o que a gente pode fazer para melhorar, para que todos nós possamos mais ser felizes. Os irmãos que precisam do nosso apoio, do prato de comida, da sopa, eles precisam o ano todo. E acima de tudo, eles precisam do nosso amor, da nossa fraternidade, da nossa amizade. Nós, em termos de vivência de fraternidade, de prática da caridade, aquela caridade moral, aquela benevolência de que nos falam os Espíritos na questão 886 do Livro dos Espíritos, em questão da prática dessas lições, nós estamos ainda como crianças, engatinhando. Nós ainda não sabemos viver a verdadeira fraternidade e dependemos dela para que nós possamos ser realmente felizes. Feliz Natal para todos, que Jesus nos abençoe.